Você pode aplaudir Jesus, cara. Aleluia, aleluia. Pode ser mais forte, Jesus merece. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero começar essa sequência de mensagens dizendo para você: a sua existência é definida por pelo menos 3 coisas. O que você pensa define o que você sente, e o que você sente define o seu comportamento. Tenha certeza disso. A forma de você pensar, o modelo do seu entendimento acerca da vida, a holística que você tem do mundo e tem de você, vai definir seus sentimentos. É por isso que a medicina hoje reconhece as doenças psicossomáticas. Eu digo que existe um princípio da fé, porque nós entendemos que a nossa fé que vence o mundo, por quê? Porque a fé tem o poder de mexer em nós de maneira que nós venhamos ver o mundo não como o mundo vê. Amém ou não? Por isso que a fé tem poder de trazer à existência aquilo que o mundo diz ter terminado. A fé tem o poder de alimentar a nossa ótica do mundo, mesmo quando está tudo ruim. Por isso que a fé não se movimenta pelo olho natural, pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais. Por quê? Porque a fé produz em nós sentimentos acerca da esperança. E a esperança está em Cristo. Aleluia. Então, eu costumo dizer que a fé tem 30 centímetros. Fala comigo, a fé tem 30 centímetros. Esses 30 centímetros para uns são percorridos em 30 anos, para outros são percorridos em 3 minutos, para outros em milésimo de segundos, para outros 300 anos ou nunca se percorre. Mede assim comigo, 15 mais 15. Fala assim, ó, o pessoal não viu dali. 15 mais 15. A distância da sua mente até o seu coração vai realmente definir se a fé vai encontrar lugar nos seus sentimentos. Porque se ela encontrar lugar nos seus sentimentos, ela vai dominar o seu comportamento. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso que o incrédulo é esse cara que quer se comportar como tal, quer determinar coisas, sentir coisas que talvez não tenha estrutura para suportar. E não tem jeito, quando o bicho pega, ou você tem uma mentalidade construída, fundamentada, ou então você vai tremer na base, não tem jeito. Então eu queria começar falando sobre isso, sobre, Senhor, nos dá a mente de Cristo aqui nesse lugar. Quando você olha todos os níveis de batalha espiritual, eu queria te falar uma coisa sobre batalha espiritual de alto nível. Batalha espiritual de alto nível tem a ver com princípios, tem a ver com fé. Tem a ver com os valores de Jesus Cristo estabelecidos na nossa vida, uma vida de oração, organização, integridade e simplicidade. Você pode conhecer o nome de tudo quanto é demônio, eu não sei se isso é interessante, mas você tem todo o direito de ler a Rebeca Braus e todos os livros, né? Você tem direito até a espada ninja, conheci os... Repreende até o, sei lá o que, o Geodai, eu já mandei até ninja de batalha espiritual, eu já vi, beleza. Mas eu vou te dizer um princípio fundamental. Você precisa ter uma mente alinhada à mente de Cristo. Paulo ora e fala que eles tenham a mente de Cristo. O Espírito Santo leva cativo o nosso entendimento ao senhorio de Jesus Cristo. Você precisa de entender que toda a Bíblia vai te pautar sobre uma batalha, um campo violento de guerra, que é o campo da mente. Quero te orientar um livro, todo culto eu falo de um livro, eu quero dar um livro para você aqui. Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Leia, ela vai contar a história de uma teóloga, de uma cristã de 30 e poucos anos, mas não era liberta onde? E ela vai te mostrar ali o passo a passo que ela teve para se libertar de um entendimento que a tornava cativa, de um espírito maligno ou de todo esse tipo de coisa. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Precisamos, para entender isso, começar aqui. Quantos querem nesse mês trazer
Agora está chique, change, uma mudança para sua vida. Quantos precisam de um nível de mudança? Quantos aqui precisam melhorar, mudar alguma coisa na sua vida? Amém? Eu preciso crescer. Às vezes a gente fala de mudança e esse pecado. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor amanhã. Eu preciso me tornar um pastor melhor, eu preciso me tornar um pai melhor, eu preciso me tornar o quê? Um amigo melhor. Eu preciso me tornar um líder melhor, eu preciso me tornar um cidadão melhor. Todos nós, todo dia, precisamos mudar um pouco. Mudar para melhor. Amém? Gênesis 2:8 diz assim: e plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Eu não sei qual é a versão que está aqui. E o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Saiu um rio do Éden a regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra, que havia de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali é o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do Oriente, na Síria. O 4º rio é Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Que situação, hein? Agora o versículo 9 me chama a atenção. O 9 e também um pouco mais à frente aqui, o capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo, e o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: assim Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher: serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morreis, porque Deus sabe que o dia que dela comer, abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E havendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, sua mulher, na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o seu Adão e disse: onde estás? Ele disse: ouvi tua voz no suado jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então Adão disse: a mulher que tu me deste, meu Deus, hein? O X9 violento. A mulher que tu me deste, companheira, me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? A serpente me enganou e eu comi. E aqui começa um embate terrível. Algo assim, que nós precisamos mergulhar essa noite aqui, que eu acho muito importante. Deixa eu dizer uma coisa importante para nós. Na verdade, aqui se inicia um contra-entendimento. Nós podemos chamar da árvore do bem e do mal como a árvore da morte, porque a nossa herança adâmica pecaminosa, escute algo que eu vou te dizer aqui sobre pecado. O que foi o problema dessa árvore? O homem peca e agora ele começa a estabelecer um princípio de valor, ele começa a estabelecer agora uma maldição, ok, irmãos? Então, através desse pecado de Adão, o homem então agora é acometido da morte. Fala comigo, árvore da morte. Então, eu quero só ilustrar isso aqui para a gente entrar na palavra. O que acontece aqui? O homem perde um entendimento de vida e ele começa a abraçar agora um entendimento de morte. É como se antes do pecado, antes dessa desobediência, a mentalidade do homem fosse alinhada diretamente com Deus. Então,
O homem tinha toda a percepção dos sentimentos de Deus, da visão de Deus, da clareza de Deus, porque a sua mente estava alinhada ao trono. Quando ele come dessa árvore do bem e do mal, ele começa a absorver um entendimento, que Paulo vai falar na frente, sobre o espírito desse século, que tem o poder, o entendimento pelo qual se levanta contra as coisas do Senhor. Então o que eu quero dizer para você? Que nós naturalmente trabalhamos com expectativas longe daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É por isso que todos nós nos surpreendemos quando promessas de Deus se manifestam para nós. Normalmente você não acredita que você é capaz. Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus imaginou acerca de nós. Então o que eu quero dizer para você é que naturalmente o nosso entendimento, ele luta contra o verdadeiro entendimento. Ou seja, é natural que o teu corpo e o pecado adâmico que ainda habita em nós, queira construir sempre em você uma visão aquém daquilo que Deus pensa sobre você. É natural que a vida te cerque de situações que queiram se levantar contra as expectativas que Deus tem sobre você. Até porque o pecado tem 3 níveis, fala comigo. O Espírito Santo gerou arrependimento em nós. Quantos aqui são salvos? Fala comigo, agora o pecado não me domina mais. Amém ou não? Se você tem o Espírito Santo, eu tenho uma palavra profética para você. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Você crê nisso? Pastor, como é que define um homem que tem o Espírito que não? Eu sou da linha de que nós recebemos vários dons segundo a graça de Deus. Amém, irmãos? Ele que subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Cristo fez isso. Eu não acredito que a marca do dom do Espírito Santo, se você fala em línguas ou não. Eu acho que um dos dons do Espírito Santo é o falar em línguas. Amém, irmãos? Mas eu conheço homem cheio do Espírito Santo que não fala em línguas. Mas eu te digo algo que é inegociável. Um homem que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, o pecado já não domina mais. Você crê nisso ou não? Paulo vai falar isso lá em Gálatas 5. Ele vai falar sobre obras da carne e obras do Espírito. Ele vai falar que aquele que vive a obra do Espírito, aquele que mente, não mente mais. Aquele que prostitui, não quer mais prostituir. Aquele que é 7-1 já agora anda na honestidade. Amém ou não, irmãos? Então você vai ver que a obra do Espírito Santo, ela promove uma mudança de comportar. Porque o Espírito Santo muda a tua mentalidade acerca de você, a holística da vida. E ele agora começa a dominar os seus sentimentos. É verdade ou não? E ele vai mudar comportamento, não tem jeito. Não adianta o cara falar para mim e falar até em línguas. Desculpa, irmãos, eu já vi demônios falando em línguas. Seu pastor, antes de ser pastor, estava sendo preparado para ser um médium espírita. Então, queridos, existem evidências que a gente precisa observar. Um homem cheio de Espírito Santo tem o seu caráter abalado. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que o pecado já não tem mais domínio sobre você. Porém, ainda somos tentados por ele. Isso primeiro João vai falar lá na frente. Aquele que diz não pecar já está o quê? Pecando. O que ele está falando? Olha, Paulo vai dizer, olha, o pecado que habita em você já não tem domínio sobre você. Se você sofre pelo pecado, isso só significa que esse corpo já não é mais escravo do pecado. Ele está em guerra. O espírito militando contra a... Quantos estão guerreando aí comigo? Quantos estão vivendo essa guerra? Do espírito contra a carne aqui? Quantos estão? Irmão, tem hora que dá vontade de matar um? Você é um ciborgue. Você é um anjo, né? Tem hora, irmão, quando no trânsito, eu tenho um amigo chamado Gilberto César. Ele é um doce. Mas quando ele dirige, eu não sei o que acontece não. O que acontece ali? Cadê a Ana? E olha, quase que eu falo, que demônio é esse? Meu irmão, ele entra no carro, ele tem, paz, tu pisa no pé dele, não, tranquilo, tudo tranquilo. Mas quando ele entra no carro, a primeira fechada, ele corre. Gilberto? Eu sei que você não é assim, né? Aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer para você, querido, é que a ordem é essa. Ele te convenceu. Quantos aqui um dia chegaram diante de Deus falando, cara, eu sou um miserável pecador, desgraçado, eu merecia morrer,
Mas, Senhor, obrigado, porque alguém acreditou em mim e alguém foi Jesus aqui. Se você estava nesse estado de miséria como eu, então foi o Espírito, cara, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porém, o pecado está aí. Por quê? Por causa dessa natureza adâmica. Agora, chegará um dia que isso vai acabar, sabe quando? Quando Ele nos ressuscitar em Cristo Jesus e nos dar um corpo glorificado. E esse corpo glorificado, Ele não mais sentirá nem mais a tentação do pecado, porque agora nós seremos 100% santos por causa da obra do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, querido, você está no estado de guerra. Então uma igreja não pode ficar com a teologia da prosperidade. Escute, a teologia da prosperidade o tempo todo vai te ensinar a comprar carro, a ganhar dinheiro. É quase um coach motivacional. Cadê o Mateus? Quase que eu vou te ensinar a receita da bênção. Você dá 10 e ganha 100. Querido, deixa eu contar uma história para você. Seu carro, casa própria, tudo isso que você tem, amém, glória a Deus, e é para ter, amém, glória a Deus. Mas se você não tiver o Espírito Santo habitando dentro de você, nada dessas coisas faz sentido. Nada faz sentido. Deus me deu a oportunidade de conhecer muitos homens ricos, muitos homens pobres. Isso não se dá apenas depois que eu me tornei pastor. Sempre conheci gente assim. A pior coisa que tem é você entrar numa casa, cara, cheio de mármore, de Carrara, com dinheiro, e o cara olhar para você e falar assim: cara, minha mulher foi embora. Meu filho, está vendo essas pedras de mármore aqui? Meu filho cheira cocaína e tudo quanto é negócio aqui. Irmãos, a riqueza de um homem de Deus não está nas coisas perenes, mas está nas coisas eternas. Aprenda a ter uma visão de eternidade, pois foi isso que essa mentalidade adâmica tirou. O homem começou a fortalecer, ou se dedicar, ou a ambicionar as coisas perenes. Ele perdeu a percepção de eternidade. Sabe umas coisas bonitas sobre o luto? Escute, sabe o que a Bíblia diz em Eclesiastes 7? Que é melhor o dia do luto do que da festa. Porque no dia do luto, eu estava lá hoje, no dia do luto, as pessoas pensam no que é eterno. Estava todo mundo lá, meus primos maçons, meus primos não sei o quê, me abraçando. Pô, cara, você é o nosso pastorzinho. O outro falou assim: ó, esse aqui. Está todo mundo ali dizendo: eu sei que a vida desse homem não acaba aqui, porque o homem anseia por eternidade. Quando você vai num velório, querido, você vai entender que a eternidade é a única coisa que faz as pessoas parar de chorar. A segunda coisa que esses dias de luto me alegram, sabe o que é? No velório lá, no dia de luto, você vê restauração de relacionamentos. O pai do meu primo, o Renato, meu amigo de infância, ele era um menino jovem, um jovem roqueiro da minha banda, era baterista da minha banda, e eu era roqueiro, quer dizer, rock and roll ainda, irmão, em nome de Jesus. Então, oficina G3, Mortification, eu gosto de rock and roll, aleluia, não? E ele era meu batera, e todo roqueiro é meio louco, e ele é mais louco que eu, porque o meu tio, comando paraquedista, matador, era, graças a Deus mudou tudo isso, Jesus, aleluia. Ele engravida quem? Renato vai morrer. E ali nasceu uma guerra, né, pai? E aí estava aí meu pai assim, aí meu pai falou: filho, olha isso. Cara, isso já tem 24 anos, o menino que faleceu tinha 23. Meu tio foi nele, abraçou. E aquele jeito do meu tio. Aí. Oi, pai. Aí. Quer dizer que, ó, zerou. Um abraço nele, cara. A gente agora tem que se amar. O meu tio é um índio. Meu pai fala assim: ali, ele está chorando. Pensa. Porque não chora. Índio.
não chora, não elogia ninguém. Ele estava lá abraçando o cara, falando assim: eu perdoo tudo. O dia do luto é o dia que há reconciliação. Entende, irmãos? É dia que a dor promove mudança no nosso entendimento. A minha preocupação com teologia da prosperidade é que a igreja mergulhou nessas coisas e ela percebeu, ela amou o que é perene e perdeu a perspectiva do que é eterno. E sabe qual é o problema disso? É que só tendo perspectiva eterna que nós vamos criar raízes profundas, porque existem frutos. Escute o que eu vou te dizer, irmãos. Existem vitórias que virão na sua vida essa semana. Quantos creem? Mas tem vitórias que não vão vir essa semana, nem esse ano, e nem daqui a 2 anos, nem daqui a 3 anos. Mas aqueles que andam pela fé permanecem firmes e constantes até que tudo se cumpra, ainda que leve 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 anos ou 30 anos, não importa. Cadê o Samuel? Faz assim para mim. Quantos anos teu pai botou o joelho no chão? 30 anos. Posso falar, irmão? Posso. Quando ele vinha, eu era adolescente, quando o Samuel vinha numa calçada, eu pulava para outra, não queria morrer. Samuel. Aí, amém, irmão, glória a Deus. Eu nunca imaginei que o homem ia se converter e me discipular ainda. Na história dele, uma das coisas que eu acho mais bonita é a história do pai dele. 30 anos. Seu filho está roubando o banco, e o pai dele: mas o Senhor vai fazer uma obra. Seu filho está matando, mas o Senhor vai fazer a obra. O meu joelho está no chão todo dia, eu vou para o monte todo dia, eu vou orar todo dia, porque eu não creio naquilo que é perene. O Senhor me deu uma palavra, e essa palavra vai se cumprir, querido. Sabe qual é o problema da igreja contemporânea? Ela é rasa, e ela é um miojo, ela quer tudo rápido. E escute, tem coisas que não vão acontecer, e tem mais, tem promessas que você não vai viver. Sabe os heróis da fé de Hebreus 11? A palavra de Deus diz que algumas promessas eles não alcançaram, mas isso não os tirou do caminho da fé, porque eu tenho uma palavra para te dizer: aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir sobre você, ou sobre seus filhos, ou sobre seus netos, porque fé é uma semente que frutifica. Não me importa se eu vou tocar em tudo que o Senhor falou para mim, o que me importa é que aqueles 2 caras vão tocar, e se vocês não tocar, os filhos de vocês vão tocar, mas alguém, é a semente que eu estou liberando, vai alcançar minha casa. Isso o Senhor liberou lá de cima e vai acontecer. Nós estamos lidando com uma igreja com uma mentalidade mundana. Eu falava aqui na vigília, fui comprar um negócio de obra aí, esse negócio de obra, pelo amor de Deus. Aí foi o Digão comprar, ele tem no lugar, e o cara: e aí, irmão? Eu falei assim: senhor não, pô, vem. Aí, essa geração, né, parece... Amém, novinho. Me dá um negócio, sei que pipa lá, e pipa cá, e pipa não sei o que. Eu falei: meu Deus, mano, quanto negócio de pia é esse? Vocês sabem o que é o pi, né? P-I-E-C-A. Não repete. Não repete. É isso aí. Só que aí ele foi pegar o piso. Depois de 200 palavrões, ele saiu cantando: entra na minha casa. Eu fico confuso, cara. Eu tenho problema de entender. Vocês estão entendendo? Quando eu perco a noção da eternidade, escute, irmãos, a gente precisa lembrar que hoje o trono, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Hoje o Senhor Jesus nos chama para nos assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Você crê nisso? E hoje existe um trono de graça nos esperando. Mas segundo a eternidade a qual eu creio, as escrituras falam, um dia o trono da graça não será mais o trono da graça, mas será o trono do juízo. E esse trono do juízo não nos julgará segundo as nossas obras, nos julgará segundo a nossa obediência.
Porque não é pelas obras que seremos justificados, mas sim se fizermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu sempre insisto em dizer isso. E pior coisa que tem é um crente com a mentalidade mundana, porque ele quer fazer as obras que ele quer fazer, não que o Senhor o chamou para fazer. Um crente de mentalidade mundana é um negócio louco, porque é meio que um mutante, metamorfose ambulante. Ele sai daqui, já começa com essa contramão. Já falei aqui, eu vou repetir de novo, tá? Em nome de Jesus, irmão crente, aleluia, santifica teu carro e não faz aquela bandalha aqui na frente. Eu posso ouvir um glória a Deus ou não? Irmãos, eu amo evangelizar, e eu quero parabenizar a igreja. Teve evangelismo, não teve? Eu queria dizer também que crente não tira cola. Não é puritanismo, é testemunho. Crente não tira cola, crente fala a verdade. Não, crente não sai por aí comendo todo mundo, nem dando para todo mundo. Não, isso não é crente, irmão. Isso é qualquer coisa. Isso é um mutante espiritual que a igreja neopentecostal inventou. Adultério é pecado. Pornografia também. Não, esse discurso não é pesado. Só de pensar que é pesado já tem um problema. Já saímos da palavra. Isso deveria ser tranquilo para nós. Nós que estamos discutindo outra coisa. Quantos anjos a gente encontrou essa semana? Quantas batalhas espirituais a gente venceu? Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas foram curadas com oração? Eu quero chamar essa igreja para esse nível, porque esse tipo de coisa acaba. Eu quero que você tenha a mente de Cristo agora. Ele nos chamou para fazer obras igual a dele, ou maior que ele. Você pode curar os enfermos, você pode ressuscitar os mortos, você pode ter um nível fantástico, porque essa é a mente de um homem que nasceu verdadeiramente em Cristo. Querido, por favor, a gente tem que ir para um ambiente onde cadeiras de roda fiquem penduradas aqui. A gente tem que ir para um ambiente onde armas fiquem penduradas aqui. A gente tem que ir para um ambiente, sabe, a gente precisa viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é trazer a natureza de Deus e do seu reino à terra. Porque foi isso que esse pecado tirou, ele abalou uma natureza. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, o que a Bíblia diz? Que a criação anseia com ardente expectativa pela manifestação de quem? Fala para mim. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o impacto de Cristo na sua vida vai até impactar o jardim da tua casa. Sabe aquelas plantas que tem na tua casa? Vai ser impactada pela presença do Espírito Santo dentro de você. É nesse nível que a palavra de Deus está falando. Eu me recuso a discipular uma igreja, a te ensinar de novo como é que você tem uma bênção, ou te ensinar como é que, eu gostaria de ver numa igreja, cara, aquele lugar as pessoas são curadas, aquele lugar enviou missionário para as nações. Quem é esse povo que é para as nações? Gente que falou: Deus, tudo que eu tenho é teu, leva, eu entrego a minha vida para você, me envia para uma nação e seja feita a tua vontade. Eu estou indo. Que nível de igreja nós vamos ser? Porque essa mentalidade mundana está mundanizando o povo de Deus. Teve Enem, não teve? Glória a Deus. E talvez você foi para o Enem falando assim: eu estudei para caramba. Glória a Deus, você fez sua parte. Mas eu gostei de uma frase que as meninas colocaram: você não é a sua nota. Eu quero dizer para você que você fez aquela prova. E se o desígnio de Deus para a sua vida é essa faculdade, ele vai se cumprir. Mas se o desígnio de Deus não é essa faculdade, ele não vai se cumprir, por mais que você ore. Porque eu creio que a soberania de Deus é mais forte do que a tua obstinação. Eu estou falando só de mentalidade. Eu estou querendo dizer para você, eu quero que você ore aqui agora e você fale com o Espírito Santo: até que ponto essa mente mundana me domina? Até que ponto eu me meço segundo a minha força? Até que ponto eu me absolvo? Até que ponto eu me condeno? Até que ponto eu sonho? Até que ponto, Senhor, eu estou limitando a minha vida? Eu queria que você abrisse uma janela de oportunidades agora para que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. Não é quando eu terminar essa mensagem, escuta uma coisa: Deus já está aqui. Ele disse que onde 2 ou mais se reunirem, Ele ali estaria. Então, pela fé, Ele está aqui.
Mas eu creio que pela ação do Espírito Santo, Ele já está falando contigo. Eu profetizo que hoje você vai ser libertado de uma mentalidade que limita quem você é, o que Deus pensa sobre você. A gente cantou aqui: tudo que tenho pertence a você. Fala de você, tu és o bom pastor. Quantas vezes essa mentalidade mundana nos limita, e a gente não é feliz, cara. A gente não é feliz. A gente conhece o Evangelho, conhece a Bíblia. Quantos crentes você conhece que não são felizes? Fala para mim. O cara tem uma Bíblia na mão, o cara vai para a igreja, mas ele não é feliz. Sabe por que ele não é feliz? Porque a mente dele ainda não foi dominada pelo Espírito. E por isso, o seu coração, os seus sentimentos ainda ficam movidos por circunstâncias. Cara, escute uma coisa: você vai ter problema, eu também. Você vai ter dificuldade, eu também. Nem tudo na sua vida vai dar certo, nem na minha. Mas, cara, nossos sentimentos precisam estar rendidos ao Espírito, porque em todas as coisas o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4: todas as coisas me fortalecem, pois eu sei o que é o quê? Tudo posso naquele que me... Porque eu sei viver em Deus quando está tudo bem. Eu sei viver em Deus quando não está tudo mal. Quantos sabem já adorar aqui, meu irmão, sem ter o que comer? Quantos já tiveram essa experiência? Cara, eu te abençoo você ter uma experiência dessa. Duro. Tem dia para dividir um cachorro quente. E você, ó, glória a Deus. E mais difícil ainda, você cheio de dinheiro, podendo ir para tudo quanto é viagem da terra, e você fala: não, melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer lugar. Sabe, esses dias é de gente assim. Eu lembro em Manaus, quando eu fui fazer um evangelismo com o bispo Manga. Quem já ouviu falar no Manga aqui? Ele é pastor hoje da Vinha. Saiu em Manga na chuva. Fomos evangelizados, moradores de ruas, catadores de papelão. Já contei isso para vocês? Já contei? Diga isso. Aí eu estou lá, meu Deus, os catadores de papelão de Manaus. Eu fui em Manga. E eu orando para um para o outro, daqui chegamos uma senhora, quando a gente foi orar por ela, oramos, aí ela falou assim: pastor, você deixa eu orar? Pode orar. Aí ela começou: Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esse papelão, toda fidelidade nesse papelão. Eu e o Manga começamos a diminuir. Deus, obrigado porque eu levo o pão de cada dia com esse papelzinho aqui que eu levo. Cara, a gratidão que ela tinha pela comida que ela achava, pelo papelão que ela colhia, foi me trazendo um sentimento de vergonha. Eu falei: Deus, essa mulher vive na rua, cata papelão, uma dificuldade violenta, mas ela te adora desse jeito. A mulher começou a glorificar, adorar a Deus, agradecer a Deus por aquilo ali. Irmãos, você já agradeceu pelo ar que tu respira? Você já agradeceu aí por esse banco que você está sentado, por esse ar-condicionado que está não sei o quê? Você já agradeceu pela roupa que tu tem para vestir, pela casa que você mora, alugada ou não? Você não está na rua, no relento, você tem onde dormir. Eu sei o que é isso, porque eu já dormi na rua, querido. Sei o que é isso. Eu sei que alguém olhar para você e falar assim: ó, seus filhos não podem dormir aqui. Eu passei noite com meu pai na beira de uma piscina, não sabia que ia dormir olhando para o céu, olha para as estrelas. Sobre glória a Deus por isso. Faz um pacto comigo: Senhor, muda a minha mentalidade acerca da vida. Deus te extraia daqui com o coração mais grato. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos é mudar essa mentalidade e começar a entender que até essa ligeira tribulação, isso vai produzir em nós um eterno peso de glória. Vai produzir glória, essa leve, momentânea, passageira tribulação que você pode estar vivendo, essa insatisfação, essas crises que você está vivendo. Deus tem um plano na sua vida e Ele te ama, querido. Ele tanto te ama que Ele deu a sua vida por você. No final, tudo vai dar certo de uma forma ou de outra. Você crê nisso no nome de Jesus? Tudo que tenho pertence a você. Tudo que tenho fala de você. Tu és o bom pastor.
Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Às vezes você fala assim, mas cara, percebeu algo sobre Adão? O Senhor falou para ele, cara, come toda a árvore, está tudo aí para você. Eu fiquei pensando, por que ele não comeu a árvore da vida logo? Eu queria apontar algo para Jesus, que a gente precisa se apoderar aqui, talvez, coisa que creem que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador aqui. Eu vou te falar duas coisas importantes para você entender, que você tem uma oportunidade aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Em outras versões, o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão, espírito de vida. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. Versículo 47, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Fala comigo, aquilo que vem do céu é mais poderoso do que é criado da terra. Tiago capítulo 1, versículo 48, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Você quer se parecer com quem? Com o homem terreno ou com o homem celestial? Sabe o que esse texto está dizendo? Que aqueles que estão em Cristo, que abraçaram o Evangelho e reconheceram Ele como Senhor e Salvador, foram restaurados de uma natureza adâmica terrena para uma natureza espiritual em Cristo Jesus. Você crê nisso? Olha o que diz João capítulo 15, perdão, João 5:24, João 3:15 e João 3:36. Olha sobre isso, João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê nele, daquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será mais condenado, mas já passou da morte para a vida. Fala comigo, tenho a vida eterna, e já passou da morte para a vida. Fala comigo, Adão não pôde mais tocar a árvore da vida. Quando ele é expulso do jardim, fica lá uma coluna de fogo, e que ele queria comer, tira ele daqui para não comer a árvore da vida. Foi isso que o Senhor falou. E eu tenho uma palavra para te dizer. Essa natureza adâmica, longe da árvore da vida, foi quebrada em Cristo Jesus. A árvore da vida é o próprio Senhor, que agora diz para você o seguinte: aquele que está em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Fala comigo, a árvore da vida é o próprio Jesus Cristo, que te tirou da morte. Pô, cara, isso é para tu dar um glória a Deus, irmão. O que não fora possível ao homem terreno, é possível para aqueles que estão em Cristo. Agora você já não mais está dominado pela morte. Esse corpo morre, mas o Espírito vai voltar àquele que nos vivificou para uma vida eterna. Você crê nisso no nome de Jesus? Pastor, por que você está pregando isso tudo? Eu estou pregando isso tudo para que a tua mente seja impactada. Eu abalo o teu entendimento, para que o seu coração seja alcançado. E se o seu coração é alcançado, o seu comportamento muda. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha aqui, o pastor quer ferir a tua mente com um novo entendimento. Ele está dizendo à sua mente essa noite, através do Espírito Santo, que você não é mais um ser perene, mas você é um ser eterno em Cristo Jesus. Que a árvore da vida lá se manifestou quando você o reconheceu como seu Senhor e Salvador. Que Deus tem um plano eterno para você, que essa noite você pode sair daqui com uma nova expectativa para a sua vida. Você crê nisso? Fala comigo, eu creio nisso. Que o meu coração, fala, que o meu coração seja dominado por uma viva esperança, que vai mexer nas minhas atitudes. Quantos querem tomar novas atitudes essa semana? Aleluia, irmãos. Uma postura diferente. Uma postura diferente. Nós precisamos ter uma postura diferente com a nossa vida. E a postura que eu te sugiro essa noite é oração. Organize-se, em nome de Jesus. Traga à tua vida um ambiente de integridade completa, e seja um homem simples. Deus é contigo. Abre sua Bíblia comigo, Salmo 51. Tudo isso que eu falei era para tentar pregar sobre o Salmo 51, cara. E é só a primeira mensagem. Que oração? Cristo, a pedra fundamental,
Cara, estou estourando meu prazo. 8h30 tem que acabar. Você me dá 5 minutos? Então deixa eu cortar aqui então. Vai para 1 Samuel capítulo 17. Eu estou me cortando. Eu também tenho que mudar. Aleluia ou não? Versículo 31. Eu quero falar agora de um homem que tinha a mentalidade do Espírito. E porque ele tinha a mentalidade do Espírito, ele tinha uma visão diferente. Porque ele tinha uma visão diferente, ele tinha um comportamento diferente, tinha sentimentos diferentes. Você conhece essa passagem, depois de tudo que eu te fundamentei, você vai ver ela com uma outra ótica. Você vai entender porque Davi era um homem segundo o coração de... Mas para ele ser um homem segundo o coração, ele precisava primeiro ter a mentalidade de Deus. Ele era um homem que percebia Deus, ele conhecia Deus. A sua mente está alinhada ao coração de Deus. Por isso que ele muitas vezes falava como se fosse ele. Em alguns momentos ele falava como se fosse Deus. Ele tinha revelações. Davi era um homem que não estava estabelecido sob nenhuma lei. Ele era um homem da graça antes da própria lei. Porque ele era um homem alinhado ao coração de Deus. E um homem alinhado ao coração de Deus sempre teve uma aliança com Deus. Por isso Davi tem umas atitudes estranhas. Por quê? Porque ele sempre entendeu a graça. Ele sempre foi um homem contemporâneo ao que Deus fazia. Ele só era um homem do coração, porque ele tinha uma intimidade, uma percepção, uma mentalidade, um entendimento aberto para aquilo que Deus estava fazendo, para aquilo que Deus ia fazer. Quantos aqui querem andar com o coração alinhado à nuvem do Senhor nesses dias? Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus, sabe, perceber Deus e deixar que o Espírito Santo toque o seu coração, cara? Isso é tão maravilhoso, cara. É tão bom você estar em casa e sentir Deus assim falando contigo. E aí o Senhor começar a trazer, você tristão e Deus falando assim com você, você começa, o que está acontecendo? O Senhor tomando você, cara. Olha Davi, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém me deve ficar com o coração abatido. Olha o que Davi diz, olha o que ele fala, cara. Meu Deus, pau quebrando, os filisteus de um lado, um gigante, sei lá quantos dias os caras ameaçando, ambiente tenso. Rio de Janeiro, ambiente tenso. Todo mundo tem medo de ir para cá, de ir para lá, tudo tenso. Perspectiva ruim. Brasil, uma loucura, amém ou não? Eu estou percebendo que esse país está tenso. Está tenso. Sabe? Vozes sabe, vozes ruins para tudo quanto é lugar, perspectivas negativas em tudo quanto é lugar, violência, morte, tudo. É meio que isso esses dias. Os caras lá gritando, os soldados tudo com medo, o que a gente vai fazer? E vem esse cara falando pro rei. Olha o que ele fala pro rei, o garoto, ele sai, olha que loucura. O cara está lá cuidando das ovelhas, o pai fala assim: vai lá resolver seus irmãos. Ele chega lá, e ele chega para o rei, o marmiteiro, o office boy de Jerusalém, chega lá, com a comidinha para os irmãos dele. Pensa um motoqueiro descendo, lá no Planalto lá, e o Bolsonaro não sabe o que fazer. O cara chega assim: bicho, deixa eu te dar uma palavra, eu conheço Deus, quem anda com Deus sabe o que vai acontecer. Não adianta você ter um título, não adianta você estar aí, não adianta você ser o cara mais conhecido de Jerusalém, não adianta você ser conhecido pelos homens, você precisa ser conhecido pelo Senhor, cara. E você precisa conhecer o Senhor. Chega o office boy do reino lá, chega o office boy do reino e diz para o rei: deixa eu falar uma coisa para você, ninguém deve ficar com o coração batido por causa desse filisteu, teu servo e lá lutar contra ele. Fica tranquilo, bicho, porque eu cheguei. Gente, pelo amor de Deus, suas atitudes são determinadas pelo seu.
Fica tranquilo, está tudo ruim, mas eu conheço o Senhor, eu tenho a mente do Espírito, eu vejo o que ninguém vê, eu tenho uma esperança, tenho uma palavra de esperança para você. Sabe o que eu estou falando? Sua família está toda arrebentada, tudo quebrado, você chega lá e fala assim: calma, eu estava lá, matando leão e urso, eu sei o Deus que eu sirvo, Ele me mandou aqui, fica tranquilo, que hoje isso acontecerá, porque eu ando com Deus, eu sei o que é o amém, eu sei o que assim seja. Deus não é uma visita, Deus é meu companheiro íntimo. Pelo amor de Deus, igreja. Você imagina isso? Tu está lá no hospital, o médico falou: vai morrer. O cara chega assim: fica tranquilo, eu cheguei aqui, eu estava ali. Quem você é? Eu sou aquele que anda com Deus. Tudo que tenho pertence a você. Tudo que tenho fala de você. Tu és meu bom pastor. Você vai entender nessa tua vida homens que falam sobre Deus e homens que andam com Deus. Nós precisamos ser homens que andam com Deus, porque homens que andam com Deus caminham com outros que andam com Deus. Nesses dias muita gente fala de Deus, fala de igreja, fala de religião. Isso é tudo. Nós estamos sedentos de uma igreja onde Deus se manifesta, de homens, Marcelo, que andam com o Senhor, que conhecem o coração de Deus, que sabem dos seus propósitos. Eles não estão perdidos, eles sabem para onde estão indo. O seu Redentor vive, meu irmão. Diga o nível que você quer chegar. Porque eu te digo uma coisa: a partir dessa noite, querido, você não pode mais ser a mesma pessoa. Todos os seus fracassos têm um culpado, a sua falta de posicionamento. Essa noite, seja um homem que anda com Deus. Examine, pois, o homem a si mesmo. Romanos capítulo 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o que? Um culto racional, para enfim não se conformar com esse século, com um povo religioso, com um povo que fica caindo para lá e para cá, mas quando levanta não muda nada, com gente que vive até de profecia e profetada, leva não sei o que para lá, culto de não sei o que para lá, e não muda o seu caráter nem a forma de pensar. Mas o Espírito Santo, o qual todo dia eu clamo para antes de vir ministrar aqui, diz essa igreja alguma coisa. O Senhor quer levantar uma igreja de homens verdadeiros e sinceros, humildes, quebrantados, contritos, pois esse o Senhor não rejeita. Homens que esse mundo às vezes rejeita, porque eles não usam roupas que parecem de crente, porque eles não ficam dando grito de crente, são uns caras doidos, mas o Senhor sempre procurou gente esquisita para fazer alguma coisa. Deus é especialista em gerar, levantar gente que ninguém acredita. Deus é especialista em acreditar em gente que ninguém acredita. Deus procura corações humildes, cara. Quando Ele enviou o seu próprio filho, Ele colocou na manjedoura. Isso é um sinal profético. Eu estou procurando uma casa de pessoas simples, para liberar ouro, incenso e mirra, porque eu sou assim. Ao humilde eu exalto, ao soberbo eu abato. Sabe, Deus é sedento por gente que diz assim: Senhor, tudo que eu tenho pertence a você de verdade, tudo que eu sou pertence a você de verdade. Onde estão os homens que vão falar: ei, fiquem tranquilos, eu tenho uma palavra, eu estava orando, eu estava matando leão e urso, eu estava lá no mundo, você não sabe nem quem eu sou, mas eu vim aqui te dizer uma coisa: esse fim tem um propósito. Jesus, nos ajuda, tem misericórdia da nossa vida, nos ajuda a ser achado pelo Senhor, meu Deus. Confie em nós os teus oráculos, confie em nós a tua verdade, confie em nós os teus sentimentos, confie em nós os teus sonhos, confia nessa igreja, Senhor. Versículo 33, disse o religioso, bota lá, versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas, seu pai. Quando aparece um leão, um urso, ele levanta a ovelha e o rebanho,
Eu vou atrás dele, atingindo com golpes o livro da ovelha, a sua boca. Quando virá contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Versículo 37. O Senhor que me livrou das guerras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse: vá, que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Onde que ele botou? Fala comigo. A religiosidade, os derrotados, os desgastados, não vai valorizar a tua guerra, querido. Ele vai ser querendo imputar em você a experiência dele. Eu te peço uma coisa: essa noite abra a mão da experiência do outro e viva a sua. Valorize a tua experiência com Deus, valorize quem você é no Senhor. Pega o capacete de Saul e joga fora. Pega todo o ministério que colocou uma capa em você que não funciona e joga fora. Eu libero uma palavra sobre você agora. Viva no Espírito, cara. Viva uma vida com Deus. Tenha experiências com Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Não aceita a derrota. Não deu certo para um, não deu certo para outro. Vai dar certo para você se Deus está contigo, cara. Quando o crente está derrotado por causa desses estigmas, por causa desses capacetes, o que Saul fez? Deixa eu guerrear. A pior coisa que tem é você testemunhar a glória de Deus com gente incrédula. Não divida teu sonho, cara, com gente que não acredita nem mais na sua própria vida. Não vá procurar conselho com gente que não resolve nem o seu próprio umbigo. Me diga com quem tu anda, que eu direi. Isso é uma verdade, é um princípio espiritual. Se você anda com incrédulo, você daqui a pouco está do mesmo jeito. Daqui a pouco tu está derrotado, daqui a pouco tu está desanimado. Tu anda com fofoqueiro, tu vai fazer fofoca. Tu anda com gente que não funciona em lugar nenhum. Daqui a pouco ele está criticando todo mundo. Cara, anda com gente de Deus. Anda com gente que ora. Anda com gente, sabe, que busca o Espírito Santo. E você vai ser impactado pela vida dessas pessoas. Que a guerra na mente. Sabe o que Saul faz? Coloca o capacete dele na mente. Sabe por quê? Porque se o entendimento de Davi é roubado, seu comportamento é aniquilado. Olha aqui para mim. Diz aqui, sendo Deus não está nesse lugar. Quantas vezes você era para fazer algo que Deus falou contigo e você neutralizou o que Deus queria, porque você ficou acreditando num Saul derrotado? Quantas vezes esse espírito de Saul entrou na tua vida querendo colocar uma armadura, dizendo para você: eu já sei como é que é, olha, não vai dar certo, não sei o que. Cara, repreende isso, valoriza o Deus da tua salvação, meu brother. Que não deu certo, que deixou de dar certo. Escute uma coisa, se eu fosse ouvir, escute, ninguém acreditou na minha vida, nem na minha família, meu irmão. Só pouquíssimas pessoas, que entra na minha mão aqui, Deus um dia falou para mim: é importante que tenham pessoas que não acreditam em você, para você aprender a acreditar em mim, para você aprender a ouvir a minha voz, para você ser motivado pelo meu Espírito. Cristo é a pedra fundamental, mais ninguém. Chegou mais um da minha família. Senta esse homem de cabelo branco, meu tio, porque Deus é fiel, meu irmão. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Receba essa palavra na tua também. Você crê nisso? Aplaude Jesus, brother. Motive o seu coração com isso. Versículo 40, bem de primo fim. Em seguida pegou o cajado, escolheu um riacho, pedras lisas e colocou na bolsa. Isso sim, o forte de pastor está correndo. E com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Vamos lá, versículo 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro em frente vinha aproximando de Davi. 43. E disse Davi: por acaso sou um cão para que você venha? E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus demônios, seus deuses. Eu continuo a pregar semana que vem, só para você vir para o culto. Quantos até aqui estão muito abençoados aqui em nome de Jesus? Semana que vem eu continuo. Não, continua, pessoal. Quantos querem que eu continue aqui mais 5 minutos? Quantos me dão 5 minutos? Quantos querem ir para casa para guerrear os seus gigantes aqui? Os meninos estão assim, né?
Eu vou tentando. Vai, 44. Disse então Davi: vem aqui e darei sua carne. E disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu, os animais do campo. Versículo 45. Davi disse ao filisteu: fala comigo, o que eu penso, o que eu entendo sobre mim, eu falo, porque eu libero que o meu coração está cheio. A boca só fala o que está no coração. O que eu penso determina o que eu sinto. E o que eu sinto, a primeira marca do que eu sinto é liberado pela onde? Pela palavra. Muitos de vocês foram derrotados, não foi agindo, foi falando. Esse nome ruim, essa casa ruim, vai dar tudo ruim, aquilo sei o que é ruim. Aprende um princípio espiritual: tudo foi criado pela palavra. E disse Deus: haja. Aprenda a trazer um novo ambiente de palavras sobre a sua casa. Você vai para a sua casa hoje, em nome de, escute o que eu vou dizer aqui. Quando se compromete com essa palavra? Quando se compromete? Seja a sua casa alugada, você vai entrar em casa, botar o pé e falar assim: eu declaro sobre essa casa a paz do Senhor. Eu declaro, Senhor, um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo dentro da minha casa. Senhor, eu profetizo um ambiente de ordem, um ambiente de oração. Deus, o Senhor vai mudar o ambiente da minha casa. Tu vai pegar cara, Senhor, por favor, eu não gosto de falar essas coisas. E muitos de vocês vão ouvir a voz do Espírito Santo falando assim: ora por tal coisa, libera sobre tal coisa, vai em tal lugar, joga fora, vai ali, joga fora tal coisa, pede perdão por outras. Aqui, mulher, uma casa, a mulher sábia edifica, percebe? Não é a sedução que vai edificar a tua casa, é a oração. Tem muita mulher que quer seduzir para edificar. Aprenda a orar para depois seduzir. Tem muita mulher que quer manter a sua família firme. Não coloca a sedução antes da oração. Move o céu da sua casa em oração. E pode ficar tranquilo que ele vai ficar gamado em você o resto da sua vida. Fica tranquilo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Pastor, por que você está falando isso? Eu estava orando lá em casa sobre essa palavra. O Senhor falou: fala isso à igreja. Eu estava orando lá em casa assim. O Senhor falou: fala isso à igreja. Mulher, olha aqui, coloque a oração antes da sedução. Ore pelo seu casamento, ore pela sua casa, depois atrai o seu marido. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar poderosamente. Eu não sei para quem é isso, por que eu estou falando isso, mas eu sei que isso é uma palavra de restauração de relacionamentos aqui. Pega essa palavra e é de Deus, meu irmão. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu preciso liberar o que o Espírito Santo falou lá no meu quarto. Escute. Davi fala o que ele sente e percebe. Ele diz ao cara: você vem contra mim com espada, com lança, dardo, mas eu vou contra você em nome de quem? O Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Ou seja, você precisa de entender que essa guerra não é sua. Ei, cara, eu não estou lutando contra você. Eu quero dizer, essa guerra aqui não é nossa. A guerra dessa igreja não é nossa. Os inimigos dessa igreja não são nossos inimigos. Os inimigos dessa igreja são inimigos de Deus. Essa guerra não é sua. Se você está alinhado ao propósito de Deus, tem uma palavra para dizer: esse ambiente que você está guerreando, o teu maior amigo é o próprio Senhor que é contigo. A primeira coisa que Davi entende é: eu preciso separar quem está lutando, qual é o meu papel, que ambiente eu estou. Ele fala para o cara: olha só, escute uma coisa, você vem contra mim, mas eu vou falar uma coisa para você: essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor, porque se fosse minha eu estava perdido. Escute, tem guerra, se for tua, tu já está perdido. Aprende o que eu vou te falar. Tem guerra, se você achar que é sua, você perde. Sabe por quê? Porque você começa a botar o seu coração, você passa a não entender o coração de Deus. Tem guerra que tu vai entrar, que se você botar o seu coração, você vai querer retribuir o mal com o mal, você vai querer se vingar, você vai querer fazer um monte de coisa. Mas quando você entende o coração de Deus, você reage como Deus. O cara vem com espada, você vem com amor.
O cara vem cheio de demônio, você vem com libertação. O cara vem cheio de raiva, você vem com palavra de mansidão. Por quê? Porque a guerra não é tua. Nossos inimigos não são carne nem sangue. Sabe qual é o problema de muito crente? Ele quer lutar a guerra com o seu próprio coração, porque ele não percebe o que está acontecendo no mundo espiritual. E aí você começa a guerrear na sua força. E guerrear na nossa força, às vezes não dá. A gente precisa entender, primeiro, que guerra que eu estou entrando aqui. Não se mete em guerra que Deus não está. Muita gente aí foi ajudar a gente que Deus estava tratando. Não se mete em guerra que Deus não está, porque você pode se levantar contra o próprio Deus. Que isso, pastor? Que isso? Que o Deus que ama também corrige. Às vezes você está querendo ajudar quem Deus está corrigindo. Entra em guerra, que você possa dizer: essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Depois eu continuo. Posso ouvir glória a Deus? Fica de pé, vamos orar.